Ô, glória. Glória a Deus. Foi bom isso. Glória a Deus. Irmãos, interessante, né? No início do culto, o pastor falou que todos nós temos lutas, não é verdade? Quem não tem luta aqui? Fala para mim. Quem não tem luta aqui, levanta a sua mão. Todos têm luta. Quem tem luta aqui? Todos têm luta, amém? E verdadeiramente, o meu filho Mateus, considero ele, pelo que eu vi, irmãos, ele poderia estar morto a essa hora. Mas Deus deu livramento. Amém? Eu estive lá, até os canos que foi quebrado, estive lá consertando. Porque, irmãos, é nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos, né? E eu tenho agora 4 filhos, né? Glória a Deus, a Gabriela, o Mateus, a Ellen, o Nelson e o Ivi. Glória a Deus. Então, irmãos, eu digo uma coisa. O pastor falou aqui de luta. E a luta, irmãos, maior, não é? Muitas vezes vem sobre o ministério, sobre o pastor, sobre nós. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se ele derrubar os cabeças, não é verdade? O restante, não é? Os membros, é mais fácil, cai junto, não é verdade? E por isso a luta vem sobre nós. Mas a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. E vejam só, Deus ele dá tudo de acordo com o que nós estamos necessitando e precisando ouvir, não é verdade? Se eu pegasse a Bíblia e desfolhasse ela todinha, não é, eu não conseguiria encontrar uma palavra adequada para os irmãos, de mim mesmo não. Mas quando o Espírito Santo de Deus, não é, ele testifica do que nós precisamos e necessitamos ouvir. Por isso Deus, ele me levou aqui, o Espírito Santo de Deus me levou, e não digo que não é hoje, mas quando o pastor falou para mim, olha, você pode pregar amanhã? Eu disse, posso. Não, o pastor sempre fala, eu digo para ele, olha, outro dia ele me pegou ali, me surpreendeu e falou, olha, você pode pregar hoje? Eu disse, posso, o soldado tem que estar preparado, não é verdade? O soldado no quartel, ele está sempre preparado. Ele nunca pode dizer que não pode estar a serviço, não é verdade? Então o Senhor me deu aqui, irmãos, que acho que até já foi falado aqui, em 2 Crônicas 20, vamos ler o versículo 13 em diante, vamos ler somente até o 17, não é verdade? Do 13 até o 17, não é? Os irmãos podem ficar sentados mesmo, eu costumo pedir para ficar em pé, você pode ficar sentado mesmo, porque a glória do Senhor vai descer neste lugar, amém? Que diz assim, irmãos, 2 Crônica, capítulo 20, no versículo 13 até o 17, que diz assim, e toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvido toda Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Vamos pular do 16 para o 17, que diz assim, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vejam só. Ali havia, irmãos, o rei Jeosafá. Ele estava conturbado. Ele estava muito conturbado. Por quê?
Porque havia, não é, outros reinos de Moabe e Amon, e os outros, não é, que vivia sobre ao redor, era uma grande multidão que havia de se investir contra eles. E o rei Josafá se perturbou com isso. E ele começou a orar, pedir a Deus que o livrasse daquela multidão. E hoje não é diferente, né, irmãos? O pastor falou aqui que tem muitos que falam da obra, muitos que procuram se investir contra esta obra, mas como já foi dito aqui, esta obra quem abriu é o Senhor, e quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus está, irmãos, sobre o controle, Ele está sobre o controle dessa obra, pastor. Pastores, Ele está sobre o controle desta obra, e não temos que temer a nenhum sambalate, não é verdade? Porque os sambalates são aqueles, irmãos, que procuram desviar-nos, atirar nossa atenção do trabalho que Deus colocou em nossas mãos. Esses são os sambalates, igual fizeram com Gedeão, né? Tentaram, mas ele falou: eu estou fazendo uma grande obra. E aqui está sendo realizada uma grande obra, e não adianta Satanás e os seus adeptos tentar com esta obra, porque ele vai cair por terra. Porque a luta pode ser muito grande, mas o nosso Deus é bem maior do que qualquer luta. Não é verdade? O Deus o qual nós servimos, irmãos, é poderoso. O diabo tenta de todas as maneiras tocar em nossos filhos, tocar em nossas esposas. Ele tenta de todas as maneiras, mas ele se levanta para cair. Porque, irmãos, nós temos que confiar. O rei Josafá, irmãos, vejam só, não era qualquer um que estava ali perturbado, não era um dos seus membros, não era o rei Josafá. Era o rei. Ele estava ali amedrontado, porque havia uma grande multidão conspirando contra o seu reinado. Então, irmãos, vejam só. Mas Deus levanta sempre um profeta, não é verdade? Deus levanta sempre um profeta para nos orientar, para nos consolar, para nos acalmar. Sabia que cada um de vocês pode ser profeta? Como? Todos nós somos profetas. Podemos ser, se quisermos, ser profeta. Por quê? É só meditar na palavra, porque aqui está a profecia. Não é verdade? A grande profecia está aqui em nossas mãos. Ela nos dá orientação, ela nos livra, ela nos consola através do Espírito Santo de Deus. Quando você lê a palavra, você se torna um profeta, porque quando alguém vem falar de alguma coisa que está acontecendo em sua vida, alguma má coisa, você tem a palavra e fala. Interessante que Deus ele gosta de falar com as pessoas que estão de pé. Não é verdade? Deus fala com os que estão de pé. Amém. Não é? E nós podemos dizer, como está de pé? Todos estavam de pé. Mas, quando Deus fala, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estar de pé. Eu creio, irmãos, que o Josafá, por estar preocupado, ele estava andando de um lado para o outro, preocupado com o exército que estava para se investir contra ele. E todos ficam assim, né, pastor? Quando está preocupado com alguma coisa, anda para lá e para cá, coloca a mão na cabeça. Não é assim que acontece? Mas ele precisava estar de pé, não materialmente, mas espiritualmente ele tinha que estar de pé. Porque a palavra de Deus, quando fala que nós temos que estar de pé, muitas vezes as lutas é tão grande que nós desfalecemos espiritualmente. Não é verdade? Nós não agimos.
Não é verdade? Então, irmãos, quando o Senhor falou, através daquele profeta, não é? Jeizael, quando ele falou através de Jeizael, ele disse, não é? Dai ouvido toda Judá aos moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Irmãos, não tem que se preocupar, a peleja não é tua, a peleja é de Deus. Deus está sobre o controle de tudo. Não é verdade? E a Bíblia também diz lá em Isaías 60, o que diz? Todo mundo conhece, né? Isaías 60. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor descerá sobre ti. Não é verdade? Então, irmãos, por que Deus fala que tem que se levantar? Não é estar prostrado e se levantar, não, irmãos. É estar levantado espiritualmente, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, gemendo e jejuando. E você vai ficar de pé. Muitas vezes nós pensamos, como a minha esposa falou, eu não vigiei, mas o pastor falou uma coisa muito sábia aqui. Não, não é questão que você não vigiou, mas é para que a glória do Senhor viesse ser manifestada. É isto. Na verdade, Deus nos prova também, para ver se nós estamos de pé com a nossa fé. Tem muitos que a luta é tão grande que desfalecem na fé. Não é verdade? Foi na terça-feira, né? Nós estávamos fazendo uma visita. Foi terça-feira que nós fizemos a visita? Foi terça-feira, nós estávamos fazendo uma visita e uma certa pessoa, que hoje até íamos trazê-la aqui, mas sempre, né? Foi sexta, Foi sexta. Então, irmãos, essa pessoa, não é, ouve lá que ela não pode vir, mas ela ficou de vir terça-feira, né? Nós vamos trazer essa pessoa aqui. Então, irmãos, vejam só. Essa pessoa, né, está precisando da ajuda, de estar de pé. Não é? Perdeu a sua mãe recentemente, mas ela precisa da ajuda. Não é verdade? Então a Bíblia também relata, irmão, se possível for, carregue a cruz uns dos outros, não é verdade? Nós temos que ajudar aos nossos irmãos a ficar de pé na presença de Deus. Não é verdade? Então a palavra de Deus, ela fala, não é? Que nós temos que estar de pé, buscando ao Senhor. Não é? Também em Efésios 5, versículo 4, fala que desperta tu que dormes. Aleluia. E levanta-te. Não é verdade? Porque tu que dormes, porque a noite vem e os dias não mais esclarecerá. Então, irmãos, tudo tem que haver uma atitude nossa, uma decisão nossa. Não é? Jesus fez a parte dele, Deus tem feito a parte dele. Deus, ele fez a parte quando decidiu colocar o seu filho, mandar o seu filho para morrer por nós, os pecadores. É verdade? E agora? Nós temos que estar de pé. Nós temos que buscar. O pastor também falou que nós temos que buscar encontro. Isso foi lá no ontem, né? Buscar encontro se pode achar. E invocar encontro está perto. Então, irmãos, nós temos que estar buscando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, porque, irmãos, Ele peleja por nós. O Senhor peleja por nós, irmãos. Nós não precisamos tomar as nossas próprias decisões. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ganhar a bênção, sabe por quê? Porque tomamos a frente do Senhor.
Nós procuramos fazer aquilo que nos apraz, aquilo nós achamos que nós devemos fazer. E não é dessa forma. Não é? Tem certos problemas que vêm sobre as nossas vidas, que nós não podemos tomar nenhuma atitude sem antes consultar a Deus. Porque aquele povo ali, irmãos, no 12 fala assim: ah Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Está vendo, irmãos? Josafá estava ali fazendo uma súplica a Deus, não é? Ele disse que não. Ele falou: ah Deus nosso, não é? Ele se sentiu tão pequenino diante daquele povo, daquela grande multidão. É o que acontece hoje, irmãos. A luta é tão grande que nós pensamos que não vamos conseguir vencer. Não é verdade? Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá. Eu sempre fico no meu trabalho, irmãos, muito ligado com Deus, porque ali só eu sou evangélico. Irmãos, eu vejo ali, irmãos, que todos que entraram ali dizendo ser evangélico, todos fracassaram na fé. Todos fracassaram na fé. A última pessoa que estava ali, que dizia ser crente, conhecida até aqui, desta igreja aqui, que tem ali. Então, irmãos, eu estava falando para ela do que Deus é capaz de fazer, de um certo testemunho que aconteceu ali em Maria Paula, naquele cruzamento ali, que uma pessoa foi ali, houve um acidente, e a pessoa estava caída no chão, o esposo da pessoa estava ali, daquela mulher, havia uma mulher caída no chão. E aconteceu que chegou um homem de Deus e falou para ela: nada vai acontecer contigo, porque tu carrega contigo um filho, um varão no seu ventre. Olha. E o pastor, e o irmão, que era cristão também, olhou para a esposa e falou para ela: como? Você é operada. A mulher é operada, irmãos. E agora? E o irmão falou para ele: olha, minha esposa é operada, não tem como ter filho. Aí ele continua: mas ela, no dia tal, no mês tal, ela terá um filho. E o que aconteceu? Na data precisa que aquele homem falou, aquela mulher concebeu realmente um filho. Então, para Deus, o impossível para nós é possível para Deus. Aquele homem não acreditou. E eu falava isso para esta mulher, e ela se levantou contra mim, a ponto até de me dar um tapa. Ela não me deu, mas ela disse que se eu continuasse falando mais um pouco, ela me daria um tapa. Então, irmãos, vejam só, falando que é de Deus, irmãos, não é de nós mesmos. O que Deus é capaz. Tem pessoas que limitam o poder de Deus. O poder de Deus não pode ser limitado, irmãos. Eu sei que a pessoa que tirou o útero, a pessoa que cortou tudo, não tem condições até, né? Ninguém tem condições, mulher nenhuma tem condições de ter filho. Mas se Deus falou, vai cumprir. Se Deus falou, irmãos, não adianta, vai ter. Aleluia. Quando é Deus que fala, cala-se o homem. Então, irmãos, vejam só, da mesma forma, quando nós estamos num problema difícil de nossas vidas, achando que não vai ser resolvido. Mas se nós atentarmos para o Deus que servimos, confiar nele, não é verdade? Aquilo que está pendente será colocado em seu lugar. Não é verdade? Então vejam só, irmãos, poucos acreditam. Não é? Outro jovem lá também se dizia ser crente, estava lá. E eu dou graças a Deus que eu sou o único que permaneço. Já fui convidado para ir para vários lugares. Não
não tem mal, não faz mal não. O diabo usa as pessoas para tentar desvirtuar a sua mente, irmãos. E se você não estiver enraizado na palavra, você cai. Quantos convites, não é? Recebe. E nas horas mais difíceis. E eu estava falando, porque a semana passada foi me dado um dinheiro para comprar pão. R$50. E eu estava sem dinheiro nenhum, olha só. O diabo, ele te tenta naquilo que você está precisando. Chegando lá, irmãos, eu dei os R$50, comprei o pão, deu os R$50, a mulher me deu R$20 a mais de troco. E eu conferi, olhei para aí, fica um português vigiando, parece que a gente vai roubar ele. Ele ficou lá, o português, o dono da padaria ali, na esquina ali da Gavião Peixoto, que a gente compra pão ali para o nosso café. Aí, irmãos, eu estava ali, ele olhou, aí eu fui baixinho para ela, para que ele não ouvisse. Falei, olha, você me deu R$20 a mais. Aí ela foi, se manifestou alto e o velho ouviu, o português ouviu. Falei assim, não, dei certo. Eu falei assim, olha, aí eu mostrei para ela. Aí ela foi, aí o velho veio, né, olhar. Ele estava sempre ali, quando eu ia comprar pão, ele estava sempre ali, parecendo que eu ia fazer alguma coisa, roubar alguma coisa. Mas vejam só como é que Deus faz. E eu olhei, devolvi o dinheiro para ela. Então, irmãos, vejam só, o diabo, ele faz isso. Ele vem, ele te tenta naquilo que você mais precisa. É isso que ele faz. Mas Deus, quando você está ligado na palavra de Deus, não tem diabo que faça você pecar. E aquele português, eu voltei, aí chegou no outro dia, eu voltei lá de novo. Ele olhou para mim, foi lá para dentro da padaria. Aliás, eu passei por ele falou assim, muito obrigado. Eu falei assim, aí eu olhei para ele e falei assim, olha, certo, meu amigo, não precisa me agradecer, certo é certo. O certo é certo, falei para ele. Aí ele foi. Aí todas as vezes agora que eu vou lá, ele não fica me vigiando mais. Entendeu, irmãos? Porque o próprio Deus nos faz as pessoas confiar em nós. Pelos nossos atos, por seu comportamento. E assim, irmãos, quando nós comportamos, como nós procuramos seguir esta palavra, porque vejam só, não fugindo da palavra, o rei Josafá, ele estava ali, no mau lençóis. Ele não sabia como ia se defender. Não é verdade? Mas Deus usou um profeta. E aqui tem vários profetas. Não é? Os principais estão aqui. Não é verdade? Mas Deus, Ele nos tem nos sustentado com a sua mão forte. Ele sabe o que nós necessitamos e precisamos. Ele sabe, não é? Quando o diabo